fazer agora para que lá na frente a gente consiga garantir a sobrevivência. Eu não sei quantas pessoas conseguiriam sobreviver, mas se cada um fizer uma forcinha, né? Aqui na ECO a gente está tentando, dentro desse processo de recuperação diária, criar algumas atividades que as pessoas aprendam a ganhar dinheiro com a floresta. Uma forma que a gente está querendo trazer a Mata Atlântica de volta é ensinando elas que a floresta é dinheiro. Uma vez eu falei numa reunião na Câmara de Vereadores de São Bernardo que a riqueza de São Bernardo não está na Volks, não está na Ford, não está na Chevrolet. A riqueza de São Bernardo está na Mata Atlântica, está na floresta que ela possui como produtora de água, produtora de vários recursos. É uma farmácia imensa que nós temos lá. É um pulmão para o ABC, né? Porque 52% do município de São Bernardo é floresta. E, infelizmente, por conta dessa tendência à miséria, as pessoas estão pulando para o meio do mato e estão fazendo tudo o que querem. Então, o desafio agora é criar formas, mecanismos em que as pessoas olhem a floresta como geradoras de renda e vivam e tentem melhorar um pouco aí, de alguma forma, pelo menos o meio onde elas vivem, né? Sim. O Fraga, e essa questão das florestas, né, tropicais aqui, a floresta atlântica no norte, a floresta amazônica, se você faz o reflorestamento, o banco de sementes, você vai gerar empregos, né, para as pessoas que não precisam necessariamente ter uma auto-especialização, ter uma graduação, é um conhecimento técnico, você gera emprego, você coloca a floresta em pé, e a biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta, e aí é o que você falou, né? São os serviços ecossistêmicos. Você tem o ar, a árvore ela retira metais como cromo, ela retira mercúrio, ela retira dióxido de carbono, dióxido de enxofre, ou seja, ela deixa o ar mais limpo. A árvore ela serve de abrigo para pássaros que se alimentam de insetos, de roedores. Ela lança vapor de água na atmosfera, que a gente recebe água aqui através dos rios flutuantes. A floresta amazônica, ela lança diariamente 20 bilhões de toneladas de água. E aí formam os chamados rios flutuantes, que descem, então, aí passando pelo centro-oeste, pelo sudeste, ainda chega até a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, isso está ligado à biodiversidade, é lógico, da floresta amazônica, da floresta atlântica. A gente vê, por exemplo, a questão de polinização. 60%, por exemplo, dos vegetais que têm partes comestíveis aqui no Brasil, praticamente quase 80% da polinização é feita por abelhas. Esse serviço anual é estimado em 43 bilhões de reais anualmente, ou seja, é um serviço ecossistêmico que os economistas geralmente não colocam nas contas, né, é chamado de externalidade, e aí passa despercebido a importância da floresta. E por outro lado, só em 2 meses do ano passado, 5 mil colmeias no Rio Grande do Sul de abelhas foram declinadas, elas desapareceram, ou seja, equivale a perda de 400 milhões de abelhas no planeta, e elas estão declinando. Vários são os fatores. A gente chegou a começar um trabalho lá em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Rapaz, lá a nossa amiga Gabriela, que deve estar nos assistindo também, com o marido dela, lá eles têm um grande problema que assim, eles têm um fragmento grande lá, veja que eles manteram, eles ganharam a fazenda de herança, e eles têm uma cultura dele, essa família, de manter a floresta. Lá a gente conseguiu fotografar o graxaim, vários animais bacanas dentro da propriedade dela. Porém, o entorno é todo arrendado para plantação de soja. Então, tem dias que a gente está dentro da casa dela conversando e vem aquele cheiro no ar do remédio, né? Tem um cheirinho do remédio no ar ali. E a gente vê realmente a parte de abelha, as abelhas da Jataí, que tem bastante lá, sumiu. Tem algumas vespas, alguns marimbondos que também sumiram. E outra gama de insetos que existiam antes, hoje já não estão tendo mais lá na região. Inclusive comprometendo lá em Rio Pardo a própria ideologia. E lá, o professor, lá é engraçado que é assim, né? Você fala que o nosso Brasil é tão grande que às vezes a gente acha que a fiscalização ela é cega, né?
Pelo Código Florestal, as fazendas têm que manter uma área verde, de preferência próximo aos recursos hídricos. Lá, eles criam as manchas no meio da plantação de soja. E o rio fica pelado, porque é onde eles puxam a água para poder irrigar a plantação deles. E outra coisa que acontece muito lá, lá existe muito macaco bugio na região. E eles se concentram dentro dessas ilhas verdes, no meio dessas fazendas, e quando eles vão beber água no rio, a maior parte é atropelado pelos tratores da produção. Porque hoje não tem mais o maquinista, né? Hoje é tudo via GPS. A máquina anda, então ele não identifica se passou um macaco na frente ou não. E Rio Pardo é um exemplo dessa questão aí do remédio que eles pulverizam, da perda dessa questão da abelha, que para mim é um inseto mais importante dentro de um processo produtivo, ainda mais florestal. Aqui dentro do Instituto Eco, a gente tem uma produção aqui de abelha. Começamos já um trabalho de empreendedorismo e desenvolvimento social com abelha. Começamos com aves, mas já estamos começando a montar as melipônicas agora também. Porque a melipônica a pessoa pode ter dentro da casa dela, não precisa estar na floresta, né? E no Rio Grande do Sul realmente tem muito esse problema lá de ninguém olhar, né? Mesma coisa, a gente roda pelo Brasil aí, às vezes o pessoal fala que eu sou revoltado, mas não é. É que a gente roda por esse Brasil aí nas visitas e a gente vê que não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, é o Brasil como um todo. Não é o Amazonas. O pessoal está de olho no Amazonas, mas esquece que aqui em São Paulo o desmatamento ele é absurdo. Ele é absurdo. Todo dia são árvores e árvores são derrubadas. No Rio de Janeiro, mesma coisa. No Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Não tem fiscalização, não é olhado. Lamentavelmente, tanto a área ambiental, o IBAMA e as estaduais foram sucateadas, né? Houve um declínio. E, infelizmente, vale para as secretarias de saúde, educação, meio ambiente. Nesse momento, é um desafio. Ô Fraga, eu acho que é o Ed Moura que ele fez uma pergunta sobre o desequilíbrio ambiental mundial, se ele trouxe o vírus ou não. Mas antes da gente comentar sobre isso, eu vou falar aqui que nós, no Instituto Caminhos da Mata, a gente tem uma live amanhã, ao meio-dia. O título é a importância do Pilates no equilíbrio do corpo e da mente e do espírito. A convidada é a Lígia Amorim Costa, ela é graduada em Educação Física pela FEFISA e pós-graduada em Treinamento Esportivo e Personal Training pela FMU. Ela é instrutora de Pilates, é responsável técnica, né, pelo Believe Pilates, e amanhã ela é nossa convidada na live ao meio-dia. E no dia 9, uma terça-feira, próxima terça-feira, às 9 horas, vai ter uma live, aula remota de Educação Física Escolar, com a professora doutora Marilene Garcia. Ela também é graduada pela FEFIS em Educação Física, fez mestrado e doutorado em Educação pela PUC, e na terça-feira a nossa convidada. Fraga, voltamos. Acho que é Ed Moura aqui, obrigado pela pergunta. Ele colocou se o desequilíbrio ambiental mundial trouxe o vírus, ou isso não tem nada a ver? Olha, eu acho que ele trouxe não só um, como várias doenças, né? Aquilo que eu falei, no meio da floresta, eu brinco aqui, eu até tenho uma experiência que eu falo com as pessoas. Eu costumo plantar algumas verduras no meio da mata, e não uso nada de remédio, uso adubo, não uso nada. Deixo lá crescer junto com a floresta. Os insetos não atacam aquela verdura, porque eles não conhecem aquela verdura, e aquela verdura não faz parte do habitat deles. Mas do lado de fora eu tenho a mesma verdura plantada. E ali os animais acabam atacando, acabam pegando. Eu acho que assim, pessoal, do jeito que a gente está desmatando, do jeito que a gente está agredindo o nosso planeta, a gente está fazendo com que alguns animais, algumas espécies que estão reclusas no interior das florestas, acabem vindo para dentro da cidade e trazendo doenças que são desconhecidas da gente, né? O Covid, eu estive lendo algumas pesquisas esses dias e tudo, ele já existe no planeta, só que estava recluso. Tem uns até que falam que ele estava, talvez a pessoa tenha mais, tenha como falar isso melhor do que eu, até em morcegos reclusos em caverna, que devido ao desmatamento, os morcegos começaram a vir para a cidade e começaram a trazer essa doença para cá também, como várias outras.
Eu estava lendo uma matéria do National Geographic esses dias, do incêndio que houve na Índia, há uns anos atrás, e foi assim, uma coisa tão absurda que o incêndio ele queimou mais ou menos o espaço tamanho da cidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. E aqueles morcegos que viviam nessa floresta começaram a frequentar a cidade, né? Começaram a comer aquelas frutas, os porcos começaram a ficar doentes, o pessoal que criava os porcos também começaram a ficar doentes, e deu aquela doença do Nipau, acho que é Nipau, eu esqueci o nome agora da doença. E que muitos morreram por conta disso. Quer dizer, foi uma ação antrópica, uma ação do homem em cima de uma área que estava equilibrada e que o desequilíbrio acabou trazendo uma doença para o ser humano, né? É a questão da malária, dos mosquitos aí que acabam vindo da mata para dentro da cidade. Hoje você anda aí dentro dos municípios, você tem morcego também nas cidades, você tem águia, tem gavião, tem um monte de bicho que deveriam estar na floresta e que estão trazendo com eles aquilo que eles estão pegando lá dentro. E que muitas vezes nós não estamos preparados para suportar esse tipo de vírus, esse tipo de doença, né? Eu lembro que eu fui uma vez numa aldeia no Amazonas e para mim entrar eu tive que fazer um check-up total, eu tive que tomar vacina, eu tive que passar por exame médico para que eu não levasse para dentro da aldeia uma doença que eles não conheciam, que eles não estavam prontos para estar recebendo aquela de repente alguma bactéria, algum vírus comigo, né? E eu acredito que esse desequilíbrio está fazendo também com o pessoal que se diz civilizado, né? Sim, com certeza. E, Fraga, é lógico que os vírus, junto com as bactérias, eles chegaram aqui no planeta há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, estavam antes dos nossos ancestrais, antes dos grupos dos mamíferos, dos répteis, dos dinossauros. Eles estão em todos os lugares. Bactérias, para a gente ter, né, uma ideia, nós temos mais células bacterianas no nosso corpo do que células humanas. Cada centímetro quadrado, por exemplo, da nossa pele tem 40 mil bactérias. Cada mão tem milhões. Gotícula de saliva tem 1 milhão de bactérias. A boca como um todo, bilhões de bactérias. Bactérias que podem provocar, por exemplo, a pneumonia, bactérias ligadas à úlcera, que é Helicobacter pylori, a cárie e vírus da gripe, vírus resfriado e outros do sistema respiratório, como o SARS-CoV-2. Ou seja, só que os vírus, Fraga, eles são extremamente especializados, né? Então, o vírus do cachorro, ele permanece lá. Do gato também, do cafeeiro, da roseira, da quaresmeira, todos os seres vivos possivelmente têm vírus, mas eles estão lá em equilíbrio. Do grupo dos mamíferos, né, os quirópteros, os morcegos, eles só perdem para os roedores. Então, tem mais de 1.000 espécies descritas. Como são os únicos mamíferos que voam, eles têm um sistema imunológico diferenciado. E provavelmente esse fato esteja associado a eles albergarem uma quantidade de vírus de forma significativa, inclusive o coronavírus. Então, o coronavírus é uma família significativa de vírus que parasitam vários animais. Seres humanos, só 7 espécies parasitam seres humanos. E nas últimas 2 décadas, 3, né? O SARS-CoV-1, o MERS, lá no Oriente, e agora o SARS-CoV-2. Um está ligado a morcego, e civeta, né, que é um animal carnívoro, o outro ligado a morcego e a camelo, lá no Oriente, e esse aqui ainda há uma dúvida. É lógico que provavelmente pode ter sido recombinação, o vírus estava lá em equilíbrio com o morcego, é lógico que o desmatamento, as queimadas, a caça ilegal, a coleção de animais exóticos, o uso de animais silvestres para alimentação, tudo isso leva o ser humano a entrar em contato com outro vírus. Geralmente não tem problema, só que é a evolução, né? Além da recombinação genética, todos os seres vivos sofrem o quê? Mutação. Se a gente pegar o alfabeto da língua portuguesa, tem 26 letras. A vida é escrita só com 4 letras, que são as pares de base, que vai formar o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Então, conforme está escrito a palavra lá do DNA, era o Tiranossauro Rex. Se mudar, é a roseira. Se mudar, é o ser humano, é o pangolim. Mas, na verdade, todos os seres vivos, num dado momento, eles podem ter uma afinidade. É lógico que entre os mamíferos eles estão mais perto. Então, provavelmente, né, houve uma recombinação em morcegos, depois
os cientistas chineses citaram lá na pesquisa o pangolim, mas no pangolim o vírus que habitava lá, na verdade, ele tem apenas uma região que possui enzima que facilita a entrada na célula humana. É lógico que os vírus eles estão no ambiente e as nossas células estão fechadas. Só que alguns é chave fechadura, alguns conseguem entrar. Um morcego lá da China, não nesse momento, mas se eu não estiver equivocado, foi de 2013. A análise do vírus encontrado em 2013 lá na China, é lógico que todo esse material genético está nos bancos de dados, é público, então a semelhança, né, genética em torno aí de 96% com aquelas enzimas lá, o SPARC, que consegue adentrar na célula humana. Então, são mecanismos, né, que ocorrem em algum momento. E é lógico que esse contato com o ser humano, cada vez mais nos ambientes silvestres, de forma insustentável, é o que, infelizmente, vai provocar epidemia e pandemia. Embora, Fraga, eu li faz uns 3 dias uma matéria interessante, porque um SARS-CoV, por exemplo, a origem inicial dele é bovina. Então, esses rebanhos, e aí faz o quê? Uns 2, 3 dias, que um grupo norte-americano apontou que, na verdade, a origem não é de morcego, não. A origem é bovina. É lógico que tem muitas dúvidas, né? Vale pesquisas, né? Vale questionamentos, e assim a ciência caminha a humanidade. Mas o que esse grupo colocou norte-americano? Que, na verdade, os rebanhos bovinos, que nós já sabemos, ficam em confinamento, estresse, a defesa imunológica deles não funciona direito. E aí, lógico, bactérias avançam, protozoários, fungos, inclusive vírus. Então, segundo esse grupo, e isso já aconteceu no passado com bovinos. Embora é lógico que morcego alberga naturalmente, mas está em equilíbrio lá, em homeostase, ele com os vírus deles. Assim como a gente, como você colocou, a gente tem uma influenza, não vai nos matar. Mas, de repente, você, como eu já fui lá, por exemplo, em Malmirauá, primeira reserva de desenvolvimento sustentável no Amazonas, como você circulou por lá, é isso, né? A gente tem que fazer, tomar vacinas, fazer exames para chegar nessas comunidades. E os colonizadores usaram bem isso, né? Ao colonizar a América Central, colonizar é um termo meio leve, ao invadir e cometer genocídio na América Central, na América do Sul, as principais armas não eram nem necessariamente de fogo, mas sim os vírus e as bactérias que eles levavam. E é um desafio. Sim. Eu estou ouvindo aqui, lendo.